se tornar adulto exige da gente ter uma percepção diferente da vida. 5.000 inscritos. Um senso de responsabilidade de... Quem tá ali? Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou voltando na minha rotina, como vocês viram nos últimos 2 vídeos, eu tinha viajado à casa do meu pai e da minha família lá no interior de São Paulo e agora voltei pra Goiânia, já tô na minha rotina normal, voltei ontem. Ontem foi segunda, hoje é terça, então hoje praticamente é a minha segunda, né, começando a semana ali, porque ontem a gente fez algumas coisas aqui, fiquei mais pra organizar, lavar roupa, né, que precisava lavar, organizar algumas pequenas coisas, graças a Deus, cheguei, tava tudo limpinho, o Felipe limpou a casa inteira, tirou poeira, tirou tudo, gente. Isso é muito importante, vocês escolherem com quem vocês vão se relacionar e compartilhar a vida de vocês. E por mais que algumas pessoas possam dizer assim, ah, ele não fez mais que a obrigação dele. Tem gente que nem a obrigação e nem o mínimo tá fazendo, então sim, vou parabenizar ele, vou agradecê-lo por me ajudar nisso. Tô um pouco fanha porque, de novo, gente, eu tô com uma crise de tosse e de entupimento de nariz. Eu não sei o que tá rolando. Eu acho que vou ter que marcar um... Como é o nome do médico de nariz? É aquele nome grande, né? Enfim, não lembro. Otorrino. Vou ter que marcar um otorrino porque não tá dando. Cara, tá tipo assim, tudo completamente entupido. Eu tava lá na casa da minha tia, eu dei uma crise alérgica terrível, não consegui dormir direito um dia lá. Tá meio difícil, mas vai dar tudo certo. Bom, já organizei minha rotina de hoje, né, minha lista de coisas que eu tenho que fazer. Como eu falei pra vocês, minha listinha de tarefas, né, que eu faço todos os dias nesse meu caderninho. Continuo colocando todas as tarefas em inglês, tá vendo? Todas em inglês, porque aí eu tô praticando meu inglês dessa forma. Tem me ajudado bastante, tanto que, tipo assim, a última vez que eu anotei nessa agenda foi dia 3/7. Hoje, dia 14, eu tô voltando a anotar. E as coisas que eu anotava em inglês, minha mente já meio que já sabe o que é pra pôr, entendeu? Por eu já ter escrito tanto, a minha mente já meio que decorou como que se fala em inglês. Então, tipo assim, isso tem me ajudado bastante, tá? Coloquei meu computador pra carregar ali, porque eu vou começar a trabalhar agorinha. Vou só limpar a sujeirinha da Amanda que ela fez ali na sala, na sacada. Enquanto o computador termina de carregar, acho que eu vou lavar a louça, organizar essas coisinhas, sabe, de casa, pra depois já pegar ele completamente carregado. É isso, então vamos lá pra mais um vídeo, né? Gente, outra coisa que eu esqueci de falar com vocês é que batemos 5.000 inscritos nesse final de semana passado. Agora eu já tô com 5.189, então tipo assim, cara, isso é muito doido pra mim, sabe? É muito legal você... Eu até tava conversando com o Felipe ontem que eu lembro que no início do canal, cada inscrito novo, eu ficava tipo assim, meu Deus, teve mais um inscrito. E agora parece que se torna um pouco normal isso, mas não quero normalizar, quero que seja sempre a cada inscrito uma grande vitória, porque são mais pessoas, né, que querem acompanhar os meus vídeos, que querem acompanhar aqui a minha rotina, a minha vida, as minhas reflexões. E muito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada a vocês que estão sempre aqui comentando, interagindo comigo, acompanhando minha vida, acompanhando as coisas que eu faço. E é isso, gente, vamos pra cima, né? Tô postando muito vídeo, tô dando minha vida aqui nesse YouTube pra, sei lá, pra dar certo mesmo, né? Pra conseguir manter o canal ativo, manter de forma legal, constante. E é isso, agora eu vou lavar essa louça aqui porque ela tá implorando pra ser lavada. Mas aqui já disfarça. Gente, aproveitei pra ir no Mercado Central, comprei lemon pepper, páprica defumada, também comprei chá verde. Aí eu pus no potinho aqui. Também comprei isso aqui, que é um óleo de orégano que eu gosto de pôr na água pra beber. Faz muito bem pro intestino, tá? Então, eu vi na internet essa dica, e assim, não foi nenhum médico que receitou, foi puramente a internet mesmo. E tem me feito bem.
É isso. O que vivemos nessa Copa do Mundo é difícil. A Muralha travando como tem esse embate na tela. É muita facilidade. Mocinha? De linda, gente! Por isso, na Beth não. Eu acho incrível a forma como Deus age. É como se Deus virasse pra mim e falasse assim: você não vai ser hipócrita. Você não vai ser hipócrita. Eu acabei de gravar um vídeo sobre olhar as coisas, olhar a nossa vida, né, as coisas que acontecem na nossa vida, com um olhar melhor, focando nas coisas boas, focando naquilo que é bom, naquilo que tá acontecendo na nossa vida ali. Fiz até um café aqui porque me deu uma dor de cabeça. Eu acabei de fazer uma reunião com um cliente e aí algumas coisas na nossa demanda de trabalho vai mudar. E aí eu tava meio perdida um pouco sobre essa reunião, como que seria, o que era essa reunião. E aí, tipo assim, fui meio às cegas, sabe? E isso me deu um pouco de dor de cabeça no sentido de tentar entender ali ao vivo, né? E assim, literalmente, a hora que acabou a reunião, eu parei assim, meu olho até seco. Eu olhei pro computador e pensei, cara, realmente, Deus me colocando assim, tipo, cara a cara com o que eu acabei de gravar no vídeo. Foca no seu presente, foca no que tá acontecendo, foca na sua vida, né? Para de ficar, né, olhando as outras coisas. Nossa. E tipo assim, o que acontece? Sabe quando a gente passa pelo processo de quebra do que já tá acontecendo? Mudança drástica, praticamente. Então assim, causa esse desconforto de início, né? É isso, gente. Eu sei que hoje seria um ótimo dia pra ser herdeira. Um ótimo. E no vídeo que eu gravei, vocês vão assistir esse vídeo, né? Eu falei assim, cara, tem um monte de gente agora lá em julho, lá na Europa, no Eurosummer. Só porque você não tá, a sua vida vai ser uma merda? Eu falei isso no vídeo. Tapa na minha cara, porque agora queria estar lá em Barcelona curtindo o verão europeu. Parabéns, Gabriele. Não vou ser hipócrita, vou ficar de boa aqui na minha vida, mas que eu queria estar lá, sem ter que ficar preocupando com tantas reuniões, eu queria. Fiquei agora uns 40 minutos em reunião, tem trabalho acumulado que era pra eu ter feito agora, então vamos lá, né? Terminar esse cafezinho e terminar o trampo que precisa. Gente, a gente tem que ter muita sabedoria, né, quando a gente é adulto, cara. Tem que ter muita sabedoria pra entender as coisas da vida, pra saber como lidar com as situações. Aí, tipo assim, a pessoa que tava conversando comigo na reunião falou, agora eu quero entender melhor você e tal. Gente, é Deus que me sustentou, porque eu falei, o que eu vou falar agora? O que eu vou falar? Porque eu caí de paraquedas nessa reunião, tipo, eu não entendi muito bem o que tava acontecendo ali. E Deus vai fazendo os trem acontecer, gente, é loucura. Eu tava até fazendo uma reflexão esses dias, até anotei no meu notas aqui. Foi no dia que eu tava voltando lá de Jaú, da minha cidade de São Paulo lá. O que acontece? Toda vez que eu voltava de lá, eu chorava. Chorava muito, porque assim, eu vim pra Goiânia com 5 anos de idade. E eu sempre fui passar as férias lá. Teve só uma época da minha vida aí que eu não fui muito pra lá, mas depois comecei a ir de novo. Então eu sempre fui pra uma casa do meu. Eu sempre tive que lidar com esse negócio de, tipo assim, meu pai me levar na rodoviária, me despedir de mim, minha avó me trazer pra Goiânia de ônibus, ter essa despedida, ver a pessoa uma vez no ano só. Então eu sempre participei disso, eu sempre tive isso. E eu até anotei algumas coisas aqui no meu notas. Vindo de ônibus eu anotei algumas coisas. E eu anotei, tipo assim, que a vida adulta, ela exige da gente uma resolução mental muito gigantesca, cara. Vocês já pararam pra pensar, você que já é um adulto, tem situações que bate a sua porta que às vezes que você pode olhar e falar assim, o que eu vou fazer agora? A vida adulta exige isso, mano. A vida adulta exige a gente saber lidar com as nossas finanças, com o nosso emocional, com a nossa família, com a nossa vida pessoal, com os relacionamentos, com os amigos, com a sociedade. A vida adulta exige isso e não tem um manual, não tem nada explicando, não tem uma aula na escola que explica essas coisas. A gente vai aprendendo conforme as experiências, conforme os erros, conforme aquilo que a gente passa e erra ou acerta e a gente vai pegando aquilo de bagagem, mas é uma loucura. E por que eu digo isso? Quando eu era criança e eu ia na rodoviária, eu chorava e falava pro meu pai
que não queria vir embora, que queria ficar lá, e chegava aqui, tava tudo bem já depois, mas aí ficava ruim de ficar longe dos meus primos, do meu pai, da minha avó. Só que agora, como adulta, eu até anotei que não é que eu viro um robô, não é que eu viro uma pessoa que não tem sentimentos e que não fica triste de estar longe da família, mas a adultez, eu nem sei se existe essa palavra, mas a vida adulta, se tornar adulto, exige da gente ter uma percepção diferente da vida. Eu não posso ficar 11 horas de viagem chorando porque eu vou ficar um ano longe do meu pai. Eu não posso, gente, eu sou uma adulta. Isso não faria bem, nem pra ele saber que isso acontece comigo, e nem pra eu mesma. Então, tipo assim, sabe, exige uma sabedoria mental, uma resolução mental gigantesca você ser um adulto, cara. A gente não pode mais ser igual uma criança que senta no chão do mercado e dá birra porque quer comprar um cereal e não tem dinheiro. Mano, eu vou chegar no açaí, vou encher meu carrinho de tudo que eu quero, vou chegar no caixa, a conta deu 3 mil reais e eu só tenho 1.000 reais. Eu vou começar a dar birra e chorar lá no chão, falar pra moça que eu quero, pisar no chão e falar, não vou sair daqui enquanto eu não levar meu carrinho de 3 mil. A vida adulta exige controle emocional, exige racionalidade, exige da gente saber lidar com as situações. E se você não tem esse controle emocional, é papo de terapia mesmo, procura um psicólogo. E não significa também que a gente vai estar resolvido sempre. Eu choro quando eu volto, mas eu não choro mais a viagem inteira, como eu chorava quando eu era criança. Entendeu? E por um lado é triste saber que a gente é adulto e a gente tem que lidar com as coisas de outra forma. Porque quando a gente é criança, e principalmente se a gente é uma criança que tem ali um cuidado dos pais, né? Porque a gente sabe que tem muitas crianças também que passam por situações difíceis, mas quando a gente é criança, o mundo todo é muito colorido, né? É tudo muito bom, é tudo muito fantasioso. E é legal, cara, e a gente fica... Eu fico pensando, esses dias eu falei pra não sei quem, eu falei, cara, por que as crianças querem crescer, mano? Por que as crianças ficam nessa sede? Se nós soubéssemos como que era, cara. Não que é ruim a vida adulta, mas aproveitar mais a vida, sabe? O tempo que a gente tá vivendo, sei lá. E é muito doido pensar isso, cara, muito doido. Eu também não sou a favor da gente internalizar tudo, a gente tem que externalizar as nossas emoções também, sabe? A gente tem que colocar pra fora, a gente tem que ter pessoas boas pra conversar, pra bater papo, pra entender como que são as coisas, pra nos dar conselhos, pra às vezes chorar se for preciso. Chorar às vezes é bom, gente, faz parte da vida. Mas assim, cara, que é difícil ser adulto, é difícil. Mano, é muito difícil, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, cara. Assim, uma coisa, uma atitude nossa pode mudar a nossa vida completamente. Uma fala nossa pode mudar a nossa vida completamente. Uma escolha. É muito doido, cara, porque você é criança, seus pais escolhem a roupa que você usa, seus pais escolhem o que você vai falar ali em determinado lugar, às vezes, talvez, o que você vai comer e tal. E aí você se torna um adulto e, tipo assim, você não tem mais nada disso, cara. É você por você. Claro que você tem pessoas à sua volta, mas assim, se você é arcando com as consequências das suas escolhas, nossa, é tenso, cara. É doido. Por isso que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, porque a vida adulta, ela não é leve, mano. A vida adulta não é leve. Tem tanta gente passando por tanta coisa tensa e difícil, sem nenhum apoio, sem nenhuma pessoa perto pra poder conversar, desabafar. Eu não sei como que as pessoas dão conta, sério. Eu tenho meu esposo pra conversar, tem algumas determinadas amigas que eu converso, consigo fazer terapia, mas assim, eu fico pensando nas pessoas que não têm isso, cara. Surta, porque não tem jeito. É loucura, gente, é loucura. Bom, é isso, trabalhar aqui agora, né? 4h20, tô com muita demanda atrasada, meu Deus. Gente, eu tava refletindo sobre aquele assunto que eu falei com vocês ontem, sobre ser adulto, né, e sobre ter que arcar com as escolhas nossas, ter que lidar com situações e tudo mais. E é muito doido você pensar que a partir do momento que... Não é que quando dá 18 anos você vira uma chave e aí você precisa, tipo, sair da casa dos seus pais, começar a viver sozinha. Não é. Mas assim, a idade vai passando, você vai, né, ficando mais velho e tudo mais, a tendência é as coisas acontecerem assim, né? O que a gente vê do padrão aí, as pessoas, elas saem da escola, elas fazem faculdade, se formam, né? Estamos falando assim de um padrãozão mesmo. Se formam, começam a namorar, noivam, casam, saem da casa dos pais, constituem suas famílias e aí pronto. Eu sei que tem esse padrão, né? Tem esse momento que acontece essas coisas, ou não acontece, tudo bem também. Mas assim, você começa a ser responsável pela sua própria vida, né? Tipo assim,
Hoje, eu sou casada, eu tenho meu esposo, então qualquer coisa que acontece na minha vida, né, que eu preciso da ajuda de alguém, eu tenho ele pra me socorrer. Só que ao mesmo tempo também eu tenho os meus pais, eu posso contar com os meus pais em relação a isso. Eu sou muito próxima da minha mãe, então a gente peço muito conselho pra ela sobre as coisas e tudo mais. Então assim, acho que a vida adulta se torna um pouco mais leve nesse aspecto. Mas ainda assim, as coisas que a gente tem que lidar. E, cara, vou te falar, depois que eu comecei a trabalhar pra mim mesmo, né, que eu abri a minha própria empresa, tenho meu estúdio de design, e é tipo assim, eu tenho que lidar com os clientes, eu tenho que tomar as decisões, eu tenho que precificar, eu tenho que fazer, eu tenho que tudo. Eu acho que quando você começa algo assim, né, e quem tem alguma empresa, seja pequena ou grande, tanto faz, toma conta de algum negócio, alguma coisa, você consegue perceber o quanta responsabilidade a gente tem que ter. Cara, aí você tem que ir atrás de contador, você tem que tirar nota fiscal, você tem que emitir nota fiscal, você tem que declarar imposto de renda, você tem que, sei lá, fazer todos os trâmites da sua empresa ali de forma legal, né, de forma certa, pra não dar ruim, não dar BO. E é um trampo, gente. Isso eu tô falando assim, de uma empresa pequena, é meu estúdio, eu ali e tal. Mas assim, eu fico imaginando as grandes, enormes empresas, né? A responsa que é. Por isso que tem que ter uma equipe grande, né? Pouco se diz na infância e pouco se ensina sobre a responsabilidade que você tem que ter quando se torna um adulto. Eu acho que, tipo assim, por mais que os nossos pais tentam moldar a gente, né? E tenta dar conselhos e tentar nos instruir no caminho mesmo, a gente percebe que, cara, vai ter coisas que é só a vida mesmo, vai ter situações que vai ser só as experiências pra fazer a gente passar. E aí a gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. É loucura. Que pose é essa? Ah, não. Menina. Nossa. Alô, amigos. Hoje cedo fui lá no centro com a minha amiga Jéssica. A gente marcou de tomar um café, porque tinha tempo que a gente não se via e tal. Marcamos de tomar um café. Fomos lá na Tia Nair. Estou vivendo a base de lavagem nasal. Se você nunca viu isso daqui, isso é um negócio de lavar o nariz. Quando você fica com o nariz muito entupido, você precisa lavar ele. E eu acho que eu tô com uma crise de rinite, eu sei que eu estou com crise. Agora de sinusite eu não sei, porque tá doendo aqui, assim. Aí basicamente você enche isso aqui de soro, né, até assim aqui. Aí você põe assim, abre a boca e pressiona. Que aí esse soro vai passar por dentro e sair do outro lado. É nojento, mas é extremamente satisfatório e limpa totalmente o nariz. É muito bom. E, gente, a chapinha que eu falei pra vocês chegou e eu simplesmente não abri. Não abri. Olha, eu vou te falar, a Gabriele está totalmente controlada na sua ansiedade, porque chegou tem uns 2 dias, eu acho. Uns 2 dias, e eu não abri. Falei assim, vou deixar pra abrir depois. Eu comprei, gente, uma chapinha bem simples. Essa aqui da Gama. Posso deixar o link pra vocês. Foi menos de R$100. Tipo assim, não queria investir em algo muito assim, sabe? Essa chapinha é mais só pra passar em alguns lugares do cabelo que precisa, sabe? E basicona. Ó. Esse modelo. Fininha, básica. E é isso, gente. Vou testar, dizendo a galera que ela esquenta bem. Vou testar depois, hoje não, porque eu não vou lavar o cabelo hoje. Acho que eu vou lavar amanhã. E aí eu testo e falo pra vocês o que eu achei, mas pelo jeito é boa. Essa marca aqui, minha mãe que indicou essa Gama, dizem que é muito boa os produtos dela. Bom, é isso, gente. O Felipe saiu pra andar de skate. Eu estou pensando em ir lá depois onde ele vai andar de skate mais tarde. E antes disso, dar um passeio no shopping mesmo à toa, com a minha companhia, bem forever alone mesmo, porque eu gosto de fazer isso às vezes, tipo, sair sozinha assim, ficar só andando, não tem nada pra comprar, só ver as coisas à toa mesmo, sabe? E aí é isso, gente. Eu tava refletindo sobre aquele assunto que a gente tava falando da questão de ser adulto e também pensando num negócio que eu acho, na minha opinião, pessoas que têm irmãos mais novos, tipo assim, você é o irmão mais velho e você tem um irmão mais novo e você meio que, tipo assim, conviveu com esse irmão, então, consequentemente, você não é que ajudou a criar, mas você teve que cuidar deles em alguns momentos. Eu imagino que essas pessoas, elas têm um senso de responsabilidade, não que as pessoas que são filhos únicos não têm, tá? Tem que ficar se ajustando aqui nas falas pra ninguém acabar comigo nos comentários.
Mas eu, como uma pessoa que tenho 2 irmãos mais novos e observando outras pessoas que têm irmãos mais novos, eu percebo que a tendência dessas pessoas, o padrão, é a gente ter um senso de responsabilidade, de cuidado diferente. Não sei, pelo menos eu vejo isso, esse padrão, tanto na minha vida, né, com os meus irmãos mais novos, tanto quanto nas pessoas que eu conheço que têm irmãos mais novos ou tiveram irmãos mais novos e tiveram que ajudar a cuidar, a olhar e tudo mais. Então, assim, parece que a gente fica mais atento a algumas coisas na vida, sabe? Não sei, é estranho. Igual, a gente viajou agora, eu com a minha irmã. Tipo assim, minha irmã já tem 21 anos. Acho que é 21. Se for errado, eu vou confirmar na tela aí, mas eu acredito que seja 21 mesmo. E, tipo assim, pra mim ela ainda é mais nova. Tipo assim, pra mim, a minha irmã, ela é menor de idade e eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que cuidar dela pra atravessar a rua, eu tenho que ver se ninguém tá fazendo nenhum mal pra ela. E eu entendo que também tem esse cuidado referente. A gente tem que ter esse cuidado, não só pelo ser mais nova, mas por ser irmão e por ser um ser humano ali do nosso lado. Mas não sei, parece que é um senso de responsabilidade diferente, sabe? Você que tem um irmão mais novo, ou já teve um irmão que foi mais novo que você, né? No caso, às vezes ele tá velho hoje, mas... Enfim, você já foi um irmão mais velho. Você também já sentiu isso? E sei lá. Inclusive, teve um momento lá que a gente tava lá, na minha cidade, que a gente tava naquela lojinha, sabe? Que eu mostrei pra vocês, que a lojinha tava com promoção e tal. E a minha irmã tava olhando um negócio, sabe? Ela tava olhando um negócio lá, e de repente chegou uma mulher e simplesmente, gente, ela tava segurando um negócio, a mulher chegou e fez assim, ó, tomou da mão dela e virou. Aí eu tava de longe, eu só olhei assim, aí eu já falei, o que foi, Isabelle? Ela, não, eu tava olhando um negócio, a mulher tomou da minha mão. Eu falei, uai, você não falou nada? Ela, uai, eu fiquei sem entender, eu não ia levar mesmo, mas ela tomou da minha mão. Aí beleza, aí passou um pouquinho, essa mulher tava com uma senhora mais 2 crianças. De repente ela começou a olhar pra Isabelle, minha irmã, e falar com essa senhora. E aí ela fez um movimento, tipo assim, como se imitando um movimento que a minha irmã teria feito. Que ela meio que tava falando como se a minha irmã tivesse colocando coisa dentro do bolso. E aí eu já olhei assim, aí ela fez a mesma coisa umas 2, 3 vezes. Aí eu virei pra ela assim, aí minha filha já subiu um negócio em mim, sabe? Eu detesto injustiça, gente, eu detesto. A minha irmã não é ladra, nunca roubou nada, a minha irmã é super honesta. Eu detesto ver quando coisas estão sendo feitas de forma injusta. Odeio com todas as minhas forças. E aí peguei e virei pra mulher e falei assim, ela não tá roubando não, tá? Aí ela, sabe quando vem desconversar assim? Eu falei, não, ela não tá roubando, pode parar de falar o que você tá falando aí. Aí ela foi e virou, toda sem graça de costas. Cara, na hora que eu vi ela fazendo isso da minha irmã, já me deu esse senso, sabe? Tipo assim, eu não vou deixar ela falar isso da minha irmã, sabe? Eu preciso cuidar e tudo mais. E é doideira a gente pensar nisso, né? Como eu tava falando antes pra vocês também, a questão da responsabilidade que a gente tem enquanto adulto. Tipo assim, a nossa responsabilidade de proteger as pessoas à nossa volta. Pessoas mais novas, né? Crianças e tudo mais. Minha irmã já não é mais uma criança, mas pelo motivo afetivo de ser minha irmã, cara, eu vou proteger qualquer momento, a qualquer custo. Independente da situação, sabe? E é doideira a gente pensar nisso, né? Muito, muito massa, assim. As afeições humanas, né? Eu acho que essas coisas que a gente sente enquanto ser humano é muito doido. Por isso que a gente tem essas reflexões, esses devaneios, pra gente poder entender também os nossos sentimentos, né? É muito doido. Enfim. Eu nem almocei ainda, gente. Olha, já são 3 horas da tarde e eu não almocei. Porque eu comi aquele pãozinho lá que eu gravei e tô sem fome. Minha sogra deu ontem um arroz com camarão pra gente, que a gente comeu lá. Acho que eu vou comer um pouquinho agora. E depois pôr um filme aí e tal. É isso. Que linda! Minha sapatinha? Ah, não, gente!